Oi pessoal, mais um vídeo de leituras aqui no canal em que eu reúno todos os livros que eu li, basicamente tudo que eu li, tirando algumas coisas muito específicas de trabalho, da faculdade, de algumas revistas, algumas coisas, algumas crônicas espaçadas que eu li por aí. O resto, todos os livros que eu li dos últimos meses, você encontra aqui, mais especificamente de junho, julho e agosto. Esse é o tipo de vídeo que é importante porque eu marco, além de eu organizar aqui as leituras do canal, eu marco também o destaque de algumas leituras que não vão ter vídeos exclusivos para esses livros, alguns desses livros, mas que aqui funcionam como uma impressão geral da minha leitura. Então esse vídeo tem uma importância por conta disso. Ele registra, deixa marcadinho aqui todas as minhas leituras de fato. Então você pode depois buscar outros aí que eu li. Então tem uma pilha aqui que a gente vai falar sobre eles logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, se você chegou agora ao Seleção Literária, eu convido você a conhecer o nosso trabalho. Eu sou Darwin Oliveira, produtor e apresentador desse canal, e peço humildemente que você se inscreva no canal, isso é muito importante para o nosso trabalho. Deixe um like se você estiver gostando desse vídeo, e além disso também contribua financeiramente. Se você for um entusiasta do nosso trabalho, você tem possibilidade de contribuir com a chave Pix que está aparecendo aí, contribuindo no botão Valeu aqui embaixo, que você pode fazer uma doação para esse nosso conteúdo especificamente. Então é isso, pessoal. Agradeço demais todo mundo que contribui, todo mundo que ajuda, deixa um comentário, deixa um like. Isso tudo são formas de contribuir para o Seleção Literária. Bom, mas vamos deixar de conversa e vamos às leituras, que é o que importa. Eu tenho uma pilha aqui, uma boa pilha de livros aqui, reunidos de junho, julho e agosto. E se você estiver vendo esse vídeo agora, em outubro, em que ele está sendo lançado, não se preocupe, porque a vida de produtor de conteúdo independente é assim mesmo. A gente vai gravando e mostrando para vocês na medida que dá. Depois eu trago com os livros de setembro, outubro, e a gente deixa mais ou menos atualizado aqui no canal cronologicamente, né? Estou um pouquinho atrasado com esse vídeo, mas não tem problema. Importante que aqui você vai pegar muitas dicas boas de leituras, ótimas leituras que eu fiz nos últimos meses. Deixa eu só organizar aqui, que eu já vou mostrando na ordem cronológica, certo? Bom, começando pelo mês de junho, como sempre, as leituras mais antigas até as mais recentes. E começando aqui pelo Casa de Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus, o volume 1, Osasco, aqui, que saiu pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras está relançando a completude dos diários da Carolina Maria de Jesus. Nesse diário aqui é como se fosse a sequência do Quarto de Despejo, né? Em que a gente tem aquele primeiro conhecimento que nos é dado ali por ela, né? Sobre a vida dela, sobre a vida de catadora de lixo ali, muita dificuldade na favela do Canindé, em São Paulo, e partindo aqui nessa obra já para o grande reconhecimento como grande escritora, fazendo lançamentos no país, no Brasil afora, Recife, Porto Alegre. A gente vai acompanhando esse dia a dia dela aqui, e também, como o próprio título diz, a vida nova numa casa de alvenaria, não mais uma casa de papelão, uma casa de favela. E a Carolina Maria de Jesus tem um texto muito ágil, né? Muito fácil de se identificar também, né? Das dificuldades, de tudo que aconteceu na vida dessa mulher, dessa reconhecida e grande escritora. Para vocês terem uma ideia, a Carolina Maria de Jesus era uma escritora de ser parada na rua, de ser identificada e parada. É uma coisa assim, foi muito sucesso o Quarto de Despejo. E a gente tem um pouquinho desse gostinho aqui de acompanhar a vida dessa mulher, que foi uma grande escritora. Em breve eu vou ler o Quarto de Despejo e a gente fazer um vídeo juntos para trazer aqui para o canal. Eu já tenho um material já mais ou menos programado, estabelecido aqui na minha cabeça, para a gente poder trazer os dois livros juntos. Então aguardem mais um pouco, que a resenha desse aqui vai ficar mais para frente. Na sequência eu li o livro da crítica literária Leila Perrone Moisés, o Mutações da Literatura no Século XXI. Esse aqui já tem vídeo gravado, então logo logo está saindo aqui no canal. E ela tem um texto muito ágil
nesse estudo do que é essa literatura contemporânea no século XXI, né? Não só isso, né? Não só em termos de produções, mas em termos também da recepção dos leitores. Inclusive ela cita aqui, tem um dos ensaios dela, ela cita canais literários, por exemplo, novas mídias, novas formas de críticas e análise literária, né? E que, curioso, a percepção que eu tenho sobre os canais literários também é o que ela tem, sabe? É muito mais voltado para a experiência de leitura do que propriamente para a crítica. Há poucos canais literários no YouTube fazem de fato crítica literária, né? A grande maioria, principalmente os mais populares, com muitos mais inscritos que você possa encontrar aí, eles fazem vídeos de experiências de leitura que é diferente de uma análise literária baseada na teoria da literatura, enfim. É bem interessante esse livro, já tem vídeo gravado, em breve a gente vai soltar aqui para vocês. Recomendo demais a leitura para quem é curioso, para quem gosta de ler, ler a Leila Perrone Moisés. Eu falei ouvir porque é como se fosse uma conversa com uma grande professora, uma pessoa muito próxima. É um grande livro, vale demais a leitura, então fica a recomendação aqui também. Eu li um livro de poesias, mais um da Ana Martins Marques, dessa vez aqui em coautoria com o Eduardo Jorge, é o Como Se Fosse a Casa, uma correspondência, saiu aqui pela editora Relicário. Esse livro é uma troca de poesias entre esses dois poetas, a Martins Marques e o Eduardo Jorge, que ela ficou um tempo no apartamento dele, enquanto ele estava viajando, e aí eles fizeram uma correspondência poética nessa obra aqui, que é uma obra curtinha, mas dá para perceber bem o estilo de cada um dos poetas. Recomendo demais, como sempre, a obra da Ana Martins Marques, do Eduardo Jorge, que eu acabei conhecendo aqui também. Vou conhecer mais um pouco, gostei demais desse livro. Eu não me decepciono com poesia contemporânea, especialmente da Ana Martins Marques. Eu já falei várias vezes aqui dela, mas enfim, o projeto gráfico atende aos dois poetas, né? Cada poeta fica com uma cor, um azul e uma folha branca. É uma edição bem caprichada, recomendo demais a leitura para quem gosta de poesia. O Como Se Fosse Casa, uma correspondência. E para fechar o mês de junho, eu concluí com essa, que é um baita livro, curtíssimo, mas como sempre a Annie Ernaux nos entrega uma obra gigantesca, o acontecimento em que ela atende aquele projeto literário dela, né, que ela começou desde sempre ali na obra dela, contando relatos autobiográficos. E aqui é sobre um aborto que ela realizou quando ela era estudante de letras em meados dos anos 60. E obviamente todas as implicações que esse aborto traz a uma jovem mulher como ela, tentando uma carreira acadêmica e com medo de que essa gravidez interrompesse os seus planos. É um texto muito bom, como sempre. O segundo livro que eu leio dela, já tem vídeo gravado aqui pro canal. Apesar de ser muito curto, eu demorei para ler, contando um pouco mais da minha experiência aqui, eu demorei para ler, porque tem cenas realmente muito incômodas aqui e que a gente precisa dar um tempo ao texto. Mas deu para captar muito bem a noção de tempo da gravidez que a Annie Ernaux traz. Enfim, a resenha está gravada, como sempre é muito empolgante falar desse livro aqui. Espero que vocês acompanhem em breve a resenha de O Acontecimento da Annie Ernaux. Saiu aqui pela editora Fósforo. E aí vamos passar para o mês de julho. No mês de julho eu li a coletânea de contos, que também saiu pela editora Fósforo, da Samantha Schweblin, uma escritora argentina. Aqui tem o Pássaros na Boca e também os volumes de As Sete Casas Vazias. Primeiro contato que eu tive com essa autora, felicíssimo por essa leitura, essa escritora que eu já tinha ouvido falar muito dela e correspondeu demais. Ela tem grande influência do Cortázar, da literatura fantástica latino-americana, mas com um pé bastante forte no realismo. Ela traz uns elementos muito característicos desse realismo misturado com o que se considera chamar por realismo fantástico, realismo mágico da literatura latino-americana,
ela faz muito bem essa transição entre o empoderável, o farsesco, o trivial dentro desse texto dela. A resenha está praticamente pronta já para gravar e soltar aqui para vocês. Então acompanhe, em breve a gente vai falar também dessa coletânea de contos aqui da Samantha Schweblin, Contos Reunidos, Pássaros na Boca. Eu li na sequência um grande clássico da literatura inglesa, que é Uma Passagem para a Índia, do E.M. Forster. O Forster escreveu esse livro depois de duas viagens dele à Índia, e esse livro ficou muito marcado por ser uma obra que trouxe o outro lado do colonialismo inglês dentro da Índia, né? A relação Inglaterra e Índia remonta já de muitos anos, muito antes do lançamento desse livro, que é do meados dos anos 20. Mas dessa vez o Forster foi além, né? Ele tratou dos indianos, o incômodo dos indianos em relação à ocupação inglesa naquelas terras, e é um belo de um romance, dá para entender toda a celebração em cima desse livro. Até alguns problemas assim que a gente pode destacar. Em breve também vai sair resenha aqui no canal, fiquem atentos. Uma coisa curiosa, eu tenho essas duas edições, uma que saiu pela Círculo do Livro e uma que saiu pela Editora Globo, que está esgotada. Na realidade as duas estão, mas você encontra na estante virtual, né? Eu tinha essa aqui, e aí acabei encontrando essa aqui na Editora Globo baratíssima, assim, num sebo, e acabei comprando. Então eu vou acabar passando para frente alguma dessas duas edições aqui. E é curioso porque eu comecei a ler nesse aqui e terminei lendo nessa, né, quando eu comprei. E deu para perceber um pouco assim da diferença. A leitura nesse livro aqui ficou mais fácil do que nesse. Curioso, né? O estilo do tradutor de captar o texto do autor no original. Mas enfim, em breve vai ter vídeo aqui de Uma Passagem para a Índia. E eu concluí o mês de julho com a leitura do livro 2 de A Marcha, do John Lewis, né? Vou pedir para o Gilmar é que me ajuda aqui nas edições dos vídeos, pedir para ele deixar os vídeos, a capa do livro aqui, do livro 2, que é a sequência da trilogia, né, da história do congressista norte-americano John Lewis, e é uma sequência autobiográfica, né, dessa HQ. Em breve vai ter vídeo aqui no canal, aí contando o amadurecimento político dele, né? Se no volume 1, que já tem vídeo aqui no canal, a gente tem a infância rural e os primeiros passos ali dentro do movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Nessa aqui não, a gente já encara o dia a dia da agenda política do John Lewis, e bem interessante. Tem alguns probleminhas, alguns pontos aí que a gente tem que pontuar. Também em agosto, aí eu já adianto aqui a leitura de mês de agosto, eu concluí a trilogia com A Marcha, volume 3, e que completa, e aqui tem vamos dizer assim, o fechamento do que foi aquela efervescência política dos anos 60 nos Estados Unidos, a Marcha em Selma, Domingo Sangrento, os passageiros pela liberdade nas rodoviárias do interior, no interior dos Estados Unidos. Enfim, a gente tem muito o que falar também. Logo sai um vídeo com os volumes 2 e 3 aqui no canal. Bom, e no mês de agosto eu concluí a leitura de Humanidade, uma história otimista do homem, do Rutger Bregman. Esse é um estudioso holandês que ele trouxe esse livro aqui, que conta como uma história otimista do homem, como o subtítulo aqui diz, em que ele levanta a investigação com base de que o homem ele é muito mais propenso a tomar boas ações do que tomar ações más ações violentas, que prejudica o seu semelhante. Isso a gente, num primeiro momento, a gente tem um estranhamento de que não, isso não é possível, a gente é muito mais violento e pessimista do que propriamente otimista e cordial e fraterno
com as pessoas próximas a nós. Mas não, aqui ele levanta um debate interessante, com base em muitos exemplos, aí exagera um pouco na pesquisa dele, principalmente quando ele volta demais no tempo. Acho que quando ele volta demais no tempo ele deixa uma lacuna que a gente bastante questionável, mas em geral a gente tem uma análise que nos coloca uma pulga atrás da orelha. Será que realmente a gente é tão pessimista quanto a gente imagina? Será que porque geralmente a gente pensa, né? O mundo não vai ter jeito, o mundo não tem jeito, a violência só aumenta, as coisas ruins só acontecem. E aqui a gente começa a perceber de que não é tão assim quanto o senso comum nos coloca, né? Mas a gente tem um pouco a discutir. Eu não sei se eu vou fazer vídeo para esse livro. Eu li para a gente discutir, para mediar a leitura no clube do canal do André Fran. E eu não sei ainda se eu vou fazer vídeo, mas talvez eu faça. Eu tenho muitas anotações aqui, inclusive os papéis estão todos aqui dentro com as minhas anotações aqui do livro. Talvez eu faça alguma coisa aqui para a gente discutir sobre isso, se a gente é realmente mais otimista ou pessimista, ou se o cara aqui que é holandês, né? É fácil ser holandês e ser otimista com o mundo. Quero ver ele aqui no Brasil para ele ser otimista. Ver se ele não está exagerando, perdeu a mão aqui, mas em geral ele tem uma boa base aqui, eu tenho que reconhecer, e a gente analisar um pouco mais a fundo posteriormente sobre esse livro. Eu também li aqui o Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão, a Comunidade LGBT, do Renan Quinalha, que faz parte da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, né? Esse aqui foi o nosso terceiro volume, já fiz live, tem um link aqui embaixo. Para você que não sabe, todos os livros dessa coleção eu estou lendo e fazendo lives aqui, uma programação ao vivo, uma programação com alguns leitores que também estão lendo, não são muitos, que realmente é um pouco cansativo, um pouco extenso demais, mas tem sido legal a fazer a leitura dessa coleção. Lugar nenhum eu li recentemente também, mas vai ficar pro próximo vídeo. Enfim, todos os links das lives você pode acompanhar aqui, playlist, se você quiser ler e acompanhar o nosso conteúdo. E o Quinalha, nesse livro aqui, ele faz uma pesquisa muito focado em São Paulo, no Rio de Janeiro, sobre a perseguição policial e militar sobre as comunidades LGBTs no ambiente urbano, né? E também sobre a resistência dessas comunidades, com a resistência à comunicação impressa, na mídia, o lampião da esquina, pequenos focos de resistência que foram muito importantes para a derrubada da ditadura, para a resistência à ditadura mesmo, no dia a dia. Mais um desse livro dessa coleção que a gente conclui, que você pode conferir o vídeo completo aqui embaixo. Também li O Traço de Giz, HQ do Miguel Ângelo Prado, um dos melhores quadrinistas que eu já acompanhei aí, já li o Tangências dele também. Aqui nessa HQ, ele traz a história de um sujeito que chega numa ilha perdida, só tem um pia e um farol desativado, e quando ele encosta lá já tem um barco lá nessa ilha, e tem apenas uma estalagem lá, um comércio que pouco recebe cliente ao longo do ano. E à medida que vão passando os dias, vai aumentando a curiosidade sobre outra embarcação que está lá, que é de uma mulher que está esperando uma outra figura. Então a gente vai acompanhando ele, tentando se aproximar dessa mulher, tentando conhecê-la, e os acontecimentos um tanto quanto estranhos que vão envolvendo a proprietária da estalagem com o filho dela e esse sujeito que chegou lá, nesses 4 personagens, nessa ilha isolada no meio do tempo, sem uma localização geográfica definida no mapa. Muito interessante essa HQ, ela levanta uma questão de suspense. Em breve também vai sair vídeo. Quero deixar registrado com essa resenha minhas impressões e minha análise sobre essa HQ. A minha ideia é trazer pelo menos um HQ por mês ou a cada 2 meses aqui para o canal. Eu estou numa vibe de muita leitura de HQ, de pesquisar, de ir atrás, de comprar. Tem sido muito legal
fazer isso realmente. Estou empolgado, conhecendo o trabalho de figuras notáveis dos quadrinhos, como o espanhol Miguel Ângelo Prado, e aqui com o seu belíssimo traço de giz, que em breve a gente vai falar mais sobre ele aqui no canal. E para fechar, além de A Marcha, como eu já mostrei 2 e 3, eu também li O Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane, que é... Vou pedir pro Gilmar deixar aqui também a capa, que é um livro... Eu tô pedindo para deixar a capa porque esses 2 livros, A Marcha, volume 2, e é O Emblema Vermelho da Coragem, porque eu simplesmente não sei onde é que estão esses livros aqui em casa. Aqui em casa eu estou fazendo uma modificação geral aqui nos livros aqui, e tá tudo bagunçado, realmente tá uma confusão aqui, eu não sei onde é que foram parar esses livros, então se contentem com a capinha aparecendo aí. O Emblema Vermelho da Coragem é a história de um sujeito que vai à guerra, e lá ele imagina feitos heróicos, ele imagina grande protagonismo dele dentro da guerra, no caso a guerra de secessão nos Estados Unidos. Porém, a narrativa que o Crane monta, ela independe da guerra, não importa se o que está acontecendo ali é nos Estados Unidos ou na Europa, na Segunda Guerra, Primeira Guerra, Guerra do Paraguai, enfim, ele montou de forma muito bem feita esse romance, que ele cabe em qualquer contexto de guerra, né? Porque ele não entra muito nesses detalhes de guerra civil, das questões políticas, né? Que dão o estopim à guerra, mas por ele não se adentrar nesses detalhes políticos, então essa narrativa ela acaba se encaixando, porque ela é muito centrada no indivíduo, né? E como esse indivíduo ele se projeta diante da guerra. Além desse, eu li outro na sequência, que eu reli na realidade, o Nada de Novo no Front, mas isso aí eu vou falar um pouco mais à frente, foi uma leitura já de setembro, que eu concluí em setembro, então vou deixar tudo marcadinho aqui no mês de junho, julho e agosto. E só para comentar que eu acabei lendo 2 livros em sequência sobre a temática de guerra, envolvendo também os 2 muito centrados em questões individuais, deixando a questão política de lado, porque os melhores livros de guerra eu tendo a considerar que são os livros que tratam mais do indivíduo do que da questão coletiva no sentido político, né, das razões que levam à guerra. Tanto Nada de Novo no Front quanto o Emblema Vermelho da Coragem, eles se envolvem, eles deixam as questões políticas de lado para atender somente as questões psicológicas da violência das guerras. É um bom livro também, a gente vai falar mais sobre o Emblema Vermelho da Coragem, logo mais numa resenha só para esse vídeo, só para esse livro, então acompanhe. Bom pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse resumo de leituras aqui. Foram boas leituras em junho, julho e agosto. Estão aparecendo aí para você. Aproveita para se inscrever no canal. Isso é sempre muito importante. Nos ajuda demais aqui para engajar e garantir o crescimento do Seleção Literária. Se você for um entusiasta do nosso trabalho, você pode fazer uma chave Pix ou uma doação aqui mesmo no YouTube. Você clica aqui no botão Valeu e já programa um valor específico para esse vídeo, sem recorrência, então é uma doação pontual aqui para esse conteúdo. Divulga a Seleção Literária, vamos conversar agora aqui nos comentários, quero saber as leituras de vocês e livros que vocês possam me passar indicações aqui para que eu traga, quem sabe, aqui uma resenha no canal. Então é isso aí pessoal, a gente vai se falando, valeu!